Queridos acompanhantes aí do canal do YouTube, vamos ver um pouquinho agora sobre o Teorema de Pitágoras, onde começou, possamos dizer assim, a trigonometria. Mais uma vez a gente está aqui com o Gilson Soares, menino bom, meu sobrinho, está dando aqui uma revisada nos assuntos da Escola Técnica Federal de Pernambuco. Aqui estamos falando um pouquinho sobre o Teorema de Pitágoras e devemos lembrar uma coisa: esse teorema só é usado em um tipo de triângulo, que é o triângulo retângulo. Só o triângulo retângulo é que pode usar o Teorema de Pitágoras. E como é que eu identifico um triângulo retângulo? É quando ele tem um ângulo que é reto. E o que é um ângulo reto? É um ângulo que tem 90 graus. Muito bem, Gilson Cedrinho. 90 graus. Então toda vez que você vê um triângulo assim, isso não é um triângulo, né? Isso aqui é quase uma bola. Triângulo. Epa, tem que tirar esse 90 graus. Assim. É quase um papagaio, né? Resumindo, um canto tem que ter 90 graus. Aí Pitágoras disse o seguinte: se eu pegar o quadrado da hipotenusa, é a mesma coisa de eu pegar um cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado. Ou seja, a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Certo? Mas o que é cateto, o que é hipotenusa? Catetos são aqueles que estão agarrados no ângulo reto. Aí é cateto. Aquele que está oposto ao ângulo reto é a hipotenusa. Normalmente é uma ladeirinha subindo a hipotenusa. E os catetos são os que estão agarrados ao ângulo de 90 graus, que é o ângulo reto. Então, quem nunca quis dizer, aí tá aqui, vamos desenhar Gilson. Vou até pegar outro aqui. Aqui tá Gilson de chapéu. E Gilson gosta de empinar pipa. Tá aqui a pipa de Gilson, carretel. E aqui de lado tá o tio dele, mais conhecido como o menino Cabeção. Aí Gilson perguntou ao tio: tio, que altura tá aquele meu papagaio? Aí eu disse a ele: você já ouviu falar, eu vou fazer um balãozinho aqui. Você já ouviu falar sobre Pitágoras, filhote? Aí ele: não. Aí eu disse: se você ouvisse falar, a gente ia ver que altura estava seu papagaio. Como, tio? É simples. Você iria pegar a quantidade de linha que você liberou e medir essa quantidade de linha aqui. Vamos dizer que essa quantidade de linha dava 60 metros. Se fosse meio-dia certinho, esse papagaio estava fazendo uma sombra aqui no chão. Aí eu ia pegar e ia medir daqui onde você estava até a sombra do papagaio que estava aqui no chão. Aí vamos dizer que deu 40 metros. Então você já tem duas medidas. De você para a sombra que o papagaio está fazendo no chão. Agora tem que ser meio-dia, porque tem que pegar retinho. E você, quando enrolasse a linha, você ia medir e ia ver que tinha 60 metros.
O que é que você falta saber? Que altura ele está aqui. Falta saber isso aqui. Então, se você olhar aqui, você não já vê um triângulo retângulo? Você tem um ângulo de 90 graus. Você tem um cateto aqui, que é o que está ligado ao ângulo. Você tem outro cateto aqui, que é a altura que você quer descobrir. E você tem uma pessoa que está contrário ao ângulo de 90 graus, que se chama hipotenusa. Então, baseado naquela fórmula, nós entendemos que o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Sendo assim, eu tenho uma hipotenusa aqui que é 60 ao quadrado, igual. Eu tenho um cateto aqui que é 40 ao quadrado. Mas eu não tenho esse daqui. X ao quadrado. Aí eu boto x. E ele vai ser ao quadrado. O que é que eu faço agora? Se eu quero descobrir x não incógnita, eu deixo ele sozinho e jogo os outros números para o outro lado. Certo? Sendo assim, quem é 60 continua do mesmo lado. Quem era mais aqui passa a ser menos. Certo? E o x fica sozinho do outro lado. 60 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. Com mais 0, 360. Sinal de menos. 40 ao quadrado, 4 vezes 4, mais 0, 160. Isso é igual a x ao quadrado. Deixa eu dar uma dica a vocês. Eu posso escrever isso desse jeito. E se eu quiser, eu posso escrever isso também desse jeito. Botar o x para o lado de cá. X ao quadrado é igual a 360 menos 160. Se eu pegar tudo que tem aqui e botar para o lado de cá, e tudo que tem aqui e botar para o lado de cá, não precisa fazer nada. Nem trocar sinal, nem nada. É só pegar tudo que está aqui e bota para lá. E tudo que está aqui bota para cá. Então, em um momento que você estiver fazendo uma conta e ver que ficou muito do lado de cá, é só pegar tudo que está aqui e jogar para cá, e tudo que está aqui e jogar para lá. Entendeu? Sendo assim, quanto é que dá 360 menos 160? 360 menos 160 dá 200 milhões. Então a gente vai ficar aqui com x ao quadrado é igual a... Mas eu não quero saber x ao quadrado, eu quero saber quem é x. Então eu deixo o x sozinho aqui. E do outro lado eu elevo a raiz, os 200. Por quê? A potência foi para o outro lado e virou uma raiz. Aí quando eu descobrir qual é a raiz de 200, eu vou saber quem é a altura aqui. Por exemplo, como é que eu vou saber a raiz? Agora no método tradicional. Se eu fizer 12 vezes 12, porque raiz é um número vezes o outro. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4, 4, 1. 144. Ainda está longe de 200. Aí eu faço 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16 vai 1. 4 vezes 1, 4. E aqui, 14. 6, 8, 1. Chegou mais perto, né? 15 vezes 15. 5 vezes 5, 25 vai 2, 5 vezes 1, 5 e mais 7. Então aqui a gente já passa 225. Então, quem chegou mais perto, 14 vezes 14. Então vai dar 14, alguma coisa. Meu sobrinho viu aqui que a gente 60 vezes 60, 40 vezes 40, tem mais um zero aqui. Sendo assim,
A gente vira para cá. Aí foi bom que ele viu aqui, aí ficou 3.600 e 1.600. Aí aqui também bota mais um zero, aqui mais um zero, só aumenta mais um zero em todos. Aí a gente fazendo a conta, a gente vê que 140 vezes 140 já dá perto de os 2.000 que a gente estava querendo aqui. Então provavelmente uns 148 metros vai ter aqui de altura. Sendo assim, a gente vê que se eu pegasse e fizesse a prova dos 9, eu ia ver que 60 ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a 40 ao quadrado mais 148 ao quadrado.